Mas já vamos agora ao vivo com o Jackson Silva, que está no local do crime e traz todos os detalhes para a gente. Ô Jackson, exatamente em que local, qual alça de acesso da linha amarela aconteceu tudo isso? Boa tarde para você. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Aconteceu em Pilares, nesse acesso à linha amarela. Começo falando do nome da vítima, tá? Cláudia Maria Fonseca da Costa, de 51 anos, empresária. Isabelle Benito, vou contar para vocês que estão assistindo ao SBT Rio como tudo aconteceu. Por volta das 5 horas da manhã, ela saiu da Vila da Penha e seguia por essa estrada, nesse acesso à linha amarela, sentido Copacabana. Ela tem uma loja de joias, ela é dona de lá. Quando chegou exatamente aqui, foi cercada por bandidos fortemente armados. Isabelle Benito, foi muito tiro, segundo os moradores. Pelo menos 15 tiros atingiram o carro da vítima. E ela foi baleada, Isabelle, na cabeça e no braço. Para ter uma ideia, segundo a polícia, o braço dela ficou totalmente esfacelado. Por quê? Foram tiros de armas de diversos calibres. Aí você pergunta, Jackson, ela sofreu alguma ameaça? Segundo a família, não sabia, não tinha muita relação com ela, mas falaram com os policiais de DH que ela havia sido alertada sobre pessoas que estariam planejando um ataque contra ela. E é que aconteceu? No caminho, durante o trabalho, ela foi assassinada. Parentes e amigos chegaram aqui e estavam em prantos, sabe, Isabelle? Todos chorando muito, sabe, tentando entender o tamanho dessa violência. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. Consegue ver, olha só, aquelas câmeras de segurança logo ali? Aquelas câmeras ali vão ajudar a polícia a identificar esses assassinos, saber quantos homens eram, se estavam com o touca ninja. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a investigação. Vem comigo, Isabelle Benito. Vem comigo, Pedro Mota. O que aconteceu, Isabelle? Você falou no início que ela tinha diversas passagens, né? Entre elas, por roubos e outros também. Só que essa investigação que aconteceu em 2019, também em 2009, consta que ela teria participado de uma quadrilha que rouba cargas, inclusive na Baixada Fluminense. Qual seria, segundo a polícia, a participação dela? Ela estaria ligando para as pessoas envolvidas nessa quadrilha, passando informações, ou seja, ela não era articuladora diretamente, mas passava informações sobre aonde estava a carga e também como vender essa carga roubada. Isabelle Benito. Jackson Silva permanece com a gente. Pedro Mota mandou muito bem. Vou pedir para o Pedro mostrar logo ali no local onde aconteceu. Ela passa praticamente imperceptível, mas tem a câmera captada, que vai ser a dinâmica exatamente que vai mostrar se ela funcionar. É claro, você tá vendo aí porque o cinegrafista tá longe, tá, gente? Não é fácil mostrar o tamanho de uma câmera, que hoje são as menores, mas que você consegue ter. E é justamente isso que eu queria falar e te mostrar. É uma câmera daquelas que a gente tem do giro de 360, sabe, carregosa? Mas antes de eu falar sobre a questão da câmera, bota as imagens que a gente tem. Pode voltar, Pedrão? Pode voltar para o Jackson, que eu vou trazer ele na conversa. Mas eu quero que você aí de casa entenda a situação. E eu quero aqui com a ajuda do delegado. Nesse primeiro momento, pode botar as imagens agora do acontecido. Nesse primeiro momento, você tem aí a vítima, 5h30 da manhã, que iria para a loja dela, supostamente Copacabana. O que a gente subentende, não sabemos se era uma rotina, e o corpo de uma vítima. Você tem o trabalho, vamos trabalhar aqui por etapas. Me responde. O primeiro trabalho é a perícia de local, nesse caso. O que ela, mesmo com o corpo ali dentro, o que a perícia de local faz num caso como esse, que é claro, ninguém descarta nada, mas é óbvio que tudo leva a crer 14 tiros numa alça de acesso que seja uma execução. Então, uma das coisas que a perícia de local vai fazer é saber se foram 14 tiros mesmo, né? Porque não é só sair contando o número de buraco que você encontra ao redor, né? Porque tem orifício de entrada, orifício de saída, às vezes vai ricocheteando, mesmo tiro faz 3 orifícios. Então pode ser 14 tiros? Pode, mas pode ser 7, pode ser até menos. Então isso daí já é uma coisa importante da perícia de local.
e entender a dinâmica de como foi esse evento, de como foi as possíveis abordagens, de como aconteceu, se foi em movimento, se foi parado, porque isso é muito importante, por exemplo, para saber se ela estava em movimento, ainda não dá para descartar totalmente um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, porque é uma localidade no horário que costuma ter, que pode ter roubo. Aí a gente chega nesse ponto. A alça de acesso da linha amarela, a gente já teve aquela médica morta, a estudante de medicina, morta, a gente já teve o professor, a gente já teve o empresário, casos que eu me lembro aqui, que não sei se o tempo verbal tá certo que eu falei, mas até da ação de como a gente percebeu numa dessas imagens que o Pedro mostrou agora dessas câmeras, eu me lembro muito bem aqui que na alça de acesso ficava um carro, dava sinal de luz, o outro vinha, avisava, é esse com sinal de luz, pá, dava o bote, e aí teria sido um latrocínio. Mas uma coisa me chama a atenção. Eu sei que você, como delegado, é a dinâmica da perícia do local, se o carro estava em movimento, se chegou a parar, mas já se tem essa informação de que são disparos de calibres diferentes. O que, pra mim, posso estar errada, pra mim, pesa execução. Sem falar no caso, no histórico ainda, que a gente não chegou no ponto. Pra mim, no caso de você ter calibres, muitos tiros, e calibres diferentes no corpo da vítima, pra mim reforça mais uma teoria de execução. Tô errada? Não tá errada, não. Assim, eu acho que tem uma forte chance, até por conta do que foi até falado pelo Jackson, dela ter uma ameaça pretérita, né? Ou seja, já que a gente tá usando tempo verbal aí, fora do comum. No passado. Pretérito, mas então, o que acontece? Pode ser, eu acho bem provável, mas não dá para descartar ainda 100% esse latrocínio. Uma das coisas que a gente já conseguiria, pelo menos, indicar com mais força, pela imagem não dá para ver, que é o vidro do motorista. Sim. Porque o vidro do motorista na imagem que foi gravada está aberto. Está aberto. Porque se tiver a área ali concentrada, de disparos, mas aí já é muito mais forte a execução. Agora, Jackson Silva, vamos voltar para Jackson Silva. Eu não sei se você tem essa informação, mas eu acho que para a informação, o importante... Quando tiver a imagem agora de cima, você vai ver que não tem, na frente não tem. Carregosa, deixa eu só te falar que o vidro não tá baixado não, o vidro explodiu. Explodiu. É muito tiro no vidro do motorista. O vidro não é baixado, o vidro explodiu. Jackson Silva, deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu não sei se você tem essa história agora, ou se era essa dinâmica agora. Fato é que, para uma pessoa ser executada nessa localidade, e a pessoa ou está todos os dias calculando ou perseguindo a vítima, ou a vítima tem uma rotina definida. Não é comum uma pessoa ter uma rotina definida que tem um comércio em Copacabana, ou pode ser que seja, não sei. Mas ela era uma rotina, a polícia isso é importante. Era uma rotina ela passar todos os dias por esse caminho, fazer esse caminho 5h30 da manhã, você entende? Ou seria um evento diferenciado, ou ela estava em caminho do quê? Ou alguém marcou um encontro porque ela é abordada 5h30 da manhã, numa alça de acesso que é perigosa, da linha amarela, do qual os vidros ali são esfumaçados, eu não sei se dava pra ver, mas uma mulher dirigindo sozinha um carro. Então, assim, era a rotina dela, Jackson? Isabelle, era a rotina sim, segundo a família, mas a polícia não descarta nenhuma possibilidade. Vamos falar um pouco sobre essa dinâmica. Ela seguia assim, sentido a linha amarela, para a empresa dela em Copacabana. O carro dela estava com freio de mão puxado, então tem que saber se os bandidos mandaram ela parar. Outra questão sobre a troca o tiroteio contra o carro, tá? Foram vários tiros contra o carro, pelo menos mais de 20 tiros. 15 atingiram o veículo. Então, os bandidos saíram atirando desde aqui até ali, o finalzinho, onde fica aquela câmera ali de segurança. Atiraram até lá e lá ela puxou o freio de mão. Aí vamos então falar sobre a vítima. Ela estava, Isabelle, com várias joias no corpo. Cordão de ouro, anel de ouro. Ninguém roubou
nada, segundo a família e também segundo os peritos, né? Falaram, olha, não tem nenhum indício de roubo aqui não, mas vamos investigar, porque tudo é a investigação que vai constatar de fato. Então, assim, ela foi abordada aqui, logo à frente, após troca de tiro, após tirar contra o carro, na realidade, né? Ela parou logo à frente, puxou o freio de mão e foi executada. No entanto, segundo informações, não roubaram nada e, de acordo com a família, essa era a rotina da vítima, apesar de ter recebido informações sobre ameaças de uma pessoa, de um grupo, né, que estariam planejando ali para matar essa vítima aqui na linha amarela. A ameaça, peraí, a ameaça veio, Carregosa, pergunta direto pro Jackson. Você sabe se a ameaça veio de fonte oficial, polícia, algo do tipo? Não. Segundo a própria vítima, chegou a falar com a família que alguém falou para ela que uma pessoa, um grupo, estaria planejando, né, para assassiná-la. Aí a gente volta lá no passado, que de acordo com a Polícia Civil, ela tem passagem pela polícia. Então a gente não é perito, não é policial, a gente vai entendendo como é que funciona o processo mais ou menos. Então se ela tinha passagem, vamos lembrar um pouquinho sobre roubo de cargas. Normalmente a maioria do roubo de carga tem envolvimento de quem? De traficantes. Então... Se os bandidos que atiraram nela, atiraram com diversos calibres, de fuzil, de pistola, que não era uma arma qualquer, né? Tanto é que ali no vidro do próprio carro tem marcas de tiro de fuzil. Então tem que investigar de fato se foram realmente traficantes nesse crime ou também se há participação de milicianos, que alguns também roubam cargas. Então, mas eu tô aqui um pouco, eu vou deixar o Jackson apurar mais nas fontes dele, eu tô aqui um pouquinho, vem comigo, eu tô um pouquinho, alguma coisa não tá batendo nessa história pra mim, a polícia não descarta outra coisa, ela tava de freio de mão puxado, já tinha falado sobre ameaça, se tinha falado sobre ameaça, como que ela continua uma rotina às 5h30 da manhã, só essa pessoa, né, não leva em consideração. Eu não tô conseguindo, claro que o passado vai levar em conta, só a DH, mas aqui é um programa que a gente começa, e a minha cabeça começa a ferver aqui, traficantes fazendo isso pra matá-la, porque ela participava e dava informação, mas tinha algum processo, ela ia dar algum depoimento na justiça de que ia poder condenar alguém, só se for em relação a esse processo, isso não tá casando, pra mim parece mais alguma coisa, se for ameaça, com coisa atual, não com coisa... Não sei por que eu não tô conseguindo. Por mais que o passado traga, e a vítima sempre vai trazer a sua história pra achar ela é a vítima, pra trazer quem fez, quem mandou, quem executou, mas esse passado ainda não... Você entendeu? Não é normal. Tem que peneirar as informações. Tem que peneirar as informações. Porque ameaça de morte, vamos lá. É muita coisa, é muito, né? Ainda mais nesse tipo de situação, quem recebe uma ameaça de morte... muda a rotina, ainda mais quando não é agente público, algo do tipo, que consegue ter um nivelamento, né, consegue mensurar o nível realmente de ameaça que é, então muda a rotina. Então isso daí já é uma coisa que tem que ser observada. Eu acho que foi execução, assim, eu acho que tá pendendo desse lado, mas não dá pra chegar e falar, não, passado, ou o que estava acontecendo agora. Testemunha também eu acho difícil, entendeu? Mas não, se tiver briga de criminoso mesmo, aí que tem muito... Bom, vamos esperar, inclusive, com a polícia, que já deve, se funcionar, ter essas imagens. Jackson, qualquer informação, na fila da informação, a vez é sempre do repórter, você chama a gente aqui, porque tem mais história para falar. Você vai entender tudo agora na reportagem completa e organizada de Jackson Silva. Rodou. No local, parentes tentavam entender o motivo de tanta violência. O carro estava crivado de balas. Dentro do veículo, o corpo de uma mulher. Cláudia Maria Fonseca da Costa, de 51 anos, morreu na hora. Ela foi assassinada em um dos acessos à linha amarela, uma das principais vias expressas da cidade. A ação criminosa aconteceu por volta das 5 horas da manhã. No carro, a gente consegue ver, pelo menos, 14 tiros que foram disparados de armas de diferentes calibres. 2 deles atingiram a cabeça da vítima. A polícia militar fez o cerco no local para facilitar o trabalho da perícia. Câmeras de segurança podem ajudar na identificação dos bandidos. Saudade demais, saudade. A minha sobrinha
Porra, eu tô triste, cara. Eu vi de manhã, cara, eu tava em casa. Segundo a Polícia Civil, Cláudia tinha várias anotações criminais. Ela já foi presa pelos crimes de roubos e receptação. Investigações apontam que Cláudia teria participado de um roubo a uma rede de supermercados e também a uma fábrica de tintas. Um dos crimes aconteceu em 2019, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A ação foi gravada por câmeras de segurança. Cláudia era dona de uma loja de joias em Copacabana, na zona sul do Rio. Ela saiu de casa na Vila da Penha, na zona norte, e foi morta a caminho do trabalho. Segundo a família, Cláudia era uma pessoa honesta. A firma dela lá em Copacabana, lá na Figueiredo Magalhães, não era pilantra, safada, não. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. Era uma pessoa desenganada, não. Ela sabia tudo que ela fazia. Só que tem pilantra no meio de tudo, tem pilantra, meu irmão. Tem uma filha, tem netos. Pô, é do bem, não é do mal, não. Não é do mal, não. Eu vou falar com o Jackson Silva. Essa entrevista, o tio, coitado, tá lá no local de ação. Não era pilantra, não era pilantra, não. Assim, no meio que coisa sabe as coisas que acontecem. Então, assim, o duro é que no meio da história, você nunca sabe quem é quem. É muito difícil para um tio chegar, ver a sobrinha cheia de tiro com 2 na cabeça, Jackson Silva. Mas a entrevista dele tem um ponto. Tem como repetir só o finalzinho dessa entrevista? Ou não dá tempo? Eu estou enrolando demais aqui, Maurício. Acho que não precisa? Não precisa, não. É que ele diz o seguinte, Jackson, você que não era pilantra, não era pilantra, não. É claro que no meio dela, ela sabia de alguma coisinha aqui. Foi isso que ele falou? Olá, Isabelle Benito. Boa tarde mais uma vez. Foi exatamente isso que ele falou. Ele mesmo tinha contado que outras pessoas tinham ameaçado sim a Cláudia e também sabiam da rotina dela, inclusive por esse itinerário onde ela foi executada. Voltamos a falar aqui de Pilares, nesse acesso onde a empresária foi assassinada. Agora, Isabelle, eu conversei mais cedo com os moradores. Eles falaram que ouviram sim um som de tiros, foi muito tiro, ainda na parte da manhã. E segundo eles, essa região é extremamente perigosa. Isso porque há várias comunidades daqui. Por exemplo, comunidade da Galinha, controlada pelo Comando Vermelho. Também tem o Engenho da Rainha, também controlado pelo Comando Vermelho. Agora, Isabelle, tem outras favelas também dominadas pela milícia. Agora, como acontece o patrulhamento nesta região? Aqui onde eu estou é dominado, né? Ou seja, é patrulhado pelo batalhão do MEA. Já ali na linha amarela, o patrulhamento é do BPVE, tá, Isabelle? Então, vale ressaltar que são áreas diferentes, onde cada polícia faz o seu patrulhamento, mas é uma região extremamente perigosa. Mostra aqui, Pedro Mota, por gentileza. Ó, no local, ainda tem aqui, Pedro, por favor, as marcas de sangue aqui no asfalto, né? Onde ela foi executada. Para quem está assistindo esse PTR agora, ela parou o carro exatamente aqui, mas segundo informações, o tiroteio contra esse carro já vinha bem antes dela chegar aqui. Agora veja só, as luvas dos peritos aqui no acesso, né? Eles deixaram por aqui, onde fizeram a perícia e vão descobrir quem de fato foram esses assassinos através daquelas câmeras de segurança. Mostra, Pedro Mota, por gentileza, aquelas câmeras ali da prefeitura vão determinar como aconteceu essa dinâmica, né, desse assassinato contra a empresária Isabelle Benito. Jackson Silva, obrigada pelas informações. Todas as informações colhidas são importantes. A polícia não trabalha com apenas uma só. A polícia trabalha com o quebra-cabeça, do qual é uma testemunha, é a família dizendo que ela estava com medo, é a câmera de segurança que pode captar, são os policiais que chegaram, a perícia de local, o histórico passado ou o que sabia no meio, que é essa que fica no ar, mas daí a polícia a gente vai continuar acompanhando.